Olá, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Meu juramento de letras de Bispoeta. Meu juramento de letras, prometo dignidade no uso da atividade, mesmo nas aulas extras. Vou promover a cultura, consciente do meu papel, poder retirar o véu. A educação é a cura. Cidadania e acesso para todas as pessoas, disseminando as boas ações para o progresso. Conhecimento e saber são meus objetivos. As fontes são os livros, ferramentas do meu fazer. Bem, como vocês perceberam, eu fiz algumas modificações no juramento de letras. Se vocês procurarem lá no Google, vocês vão ver que é um juramento um pouco diferente desse. Mas esse é o meu juramento pessoal que eu procurei transformar em versos. Como vocês já perceberam, eu gosto muito de versos. E é assim o meu fazer. Espero que eu seja merecedor dos versos. Espero que eu consiga cumprir tudo que está prometido, tudo que está juramentado nesses versos. Vamos em frente? Hoje nós vamos para o pronome em sua 24ª parte. No estilo familiar e animado, emprega-se o demonstrativo com o valor do artigo definido. Esse João é das Arábias. Aquela Maria tem cada ideia. Perceberam que isso é muito frequente no nosso falar, no nosso dia a dia. Esse João, esse Bispoeta, essa Elide, aquela Joana e assim por diante. Registre-se ainda o emprego substantivo de aquilo em construções como... Aqui já é uma citação de Carlos de Laet. E apenas como uma das extravagâncias que mais requerem anotação, citarei aquilo da página 14. Perceberam? Aquilo da página 14. Usou um demonstrativo para destacar que ele vai citar algo da página 14. Posição dos demonstrativos. Em situações normais em que não impere a ênfase, o demonstrativo vem anteposto ao nome. Em caso contrário, pode o adjetivo vir posposto, principalmente se o demonstrativo se referir ao pensamento já expresso. Lembram-se, posposto é depois e anteposto é antes, tudo bem? Então é a colocação do pronome antes ou depois. Tem um exemplo grande aqui de Machado de Assis, uma situação grande. Logo depois, senti-me transformado na Suma Teológica de São Tomás, impressa num volume e encadernada em marroquim, com fechos de prata e estampas. Ideia esta que me deu ao corpo a mais completa imobilidade. Então destacamos aqui o esta. Outro destaque que eu tenho nessa citação de Machado de Assis, percebam que Suma Teológica eu deixei grifado aqui. Por quê? Para demonstrar para vocês que Suma Teológica está em latim. E com um detalhe, teológica em latim não tem acento. As palavras em latim não têm acento, por isso que aqui está sem o acento. E está com H ainda, percebam isso. E se fosse em português, logicamente, teológica, proparoxítona, acentuada. Em latim, teológica com TH, sem acento. Perfeito? Os seus olhos serenos, como o céu, que imitavam na cor, tomaram a terrível expressão que ele costumava dar-lhes no revolver dos combates, olhar esse que só por si fazia recuar os inimigos. Citação também do favorito da Elide, Alexandre Herculano. Notem aqui que tem um esse. Notem também que eu quase escorreguei numa palavra. Por que eu escorreguei? Revolver. Percebam a importância de um acento. Se eu não coloco acento, eu pronuncio revolver, que é um verbo.
Se tivesse acento, seria revólver, que é uma arma de fogo. Perceberam a importância do acento? E quase que eu acabei escorregando aqui também. Não tem acento e eu ia pronunciar como revólver. Perceberam a importância do acento? Isso é muito importante para vocês verem como os acentos fazem, a acentuação, a pontuação, fazem com que a nossa leitura seja o mais objetiva possível, com acentuação e com pontuação. Nas orações exclamativas, ocorre também a posposição, colocação depois. Que dia... Colocação... A posposição. Que dia mesmo. Mesmo pode corresponder a 2 vocábulos. Ah, eu já sei o que aconteceu. Naquele este lá em cima, não é sequência? Que dia este? Tem razão, Elide, muito bem observado. Eu vou repetir porque pairou aqui uma dúvida nesse exemplo, nessa afirmação. Nas orações exclamativas ocorre também a posposição, colocação depois, e aqui temos o exemplo. Que dia este? Que dia este? Perceberam? O pronome demonstrativo, por uma questão de economia de espaço, começou a rave, Elide? Começou. Por uma questão de economia de espaço, eu acabei colocando este aqui em cima. Que dia este? É uma exclamação. Que dia este? E o este está posposto, está colocado depois, está colocado no fim da sentença, da oração. Mesmo pode corresponder a 2 vocábulos latinos, idem e ipse. No primeiro caso, denota identidade e reclama a presença do artigo ou de outro demonstrativo. Disse as mesmas coisas, referiu-se ao mesmo casal, falou a este mesmo homem. Certo? Vamos prosseguir. Idêntico a ipse emprega-se junto a substantivo ou pronome e equivale a próprio, em pessoa, em sentido próprio ou figurado. Vamos ao exemplo. Ela mesma se condenou, ou seja, ela se condenou a si própria. Ela mesma se condenou. Pode ser dito das 2 formas, pode ser escrito também das 2 formas. Ela mesma se condenou ou ela se condenou a si própria. Em ambos os sentidos, mesmo pode aparecer antes ou depois do substantivo. Nota-se apenas, na língua moderna, certa preferência para a anteposição quando o demonstrativo assume o valor de idem, isto é, indica identidade. É costume calar-se a preposição na oração subordinada, que se refere a substantivo antecedente que tem mesmo como adjunto. Vamos ao exemplo. Encontrei-o na mesma situação em que estava no ano passado. Coitado dele. Encontrei-o na mesma situação em que estava no ano passado. Observe que aqui o em que, o em está entre parênteses. Significa que ele pode ser suprimido. Encontrei-o na mesma situação que estava no ano passado. É indiferente, pode ser usado como em que ou simplesmente suprimir o que. Pela velocidade da comunicação, é muito provável que as pessoas optem por usar o sem o em. Então só encontrei na mesma situação que estava no ano passado. Vamos a outro exemplo. Saiu do trabalho no mesmo dia em que fora promovido. Pela observação, nós vemos que esse em aqui está praticamente suprimido. Então, saiu do trabalho no mesmo dia que fora promovido. Queria, porventura, ensiná-la a desprezar-me pela mesma razão porque tu me desprezas. É uma citação de Mário Barreto. Aqui já entrou por que. Observe então que aqui é separado. Por que. Pela razão que.
Por isso que é separado, tudo bem? Pronome indefinido. Nem sempre se pode estabelecer claramente a diferença entre simples indefinidos tratados neste lugar dos quantitativos indefinidos. Isto porque certos indefinidos aparecem aplicados à quantidade incerta. Empregos e particularidades dos principais indefinidos. O indefinido pode estender a sua significação a todos os indivíduos de uma classe. Vamos ver no exemplo. Todos os homens são bons. Cada livro deve estar no lugar próprio. Qualquer falta merece ser punida. Livro algum será retirado sem autorização. Tudo bem? Espero que vocês estejam acompanhando, espero que vocês estejam desenvolvendo bem a prática da leitura, a prática da escolha dos bons textos e a prática da escrita. A escrita é tão importante quanto a leitura. É um processo de vai e vem. Agora escrevemos, depois revemos o que escrevemos, corrigimos, vamos a um texto, vamos a uma gramática, escrevemos novamente e assim sucessivamente. Esse é o processo de aprendizado, que deve ser um aprendizado constante. Tudo bem? Bem, chegamos ao final de mais esse módulo de língua portuguesa, é o pronome 24ª parte. Continue se inscrevendo no canal, continue dando positivo, dando ok, continue tocando no sininho e dando suas sugestões e colocando suas opiniões e suas perguntas. Estou no Google, é muito fácil me encontrar no Google. É só colocar Bispoeta tudo junto e vocês vão localizar todas as redes sociais de que eu participo. Tudo bem? Muito obrigado, tenham uma boa tarde, fiquem com Deus.